Eu escrevi isso que eu estou falando, portanto está documentado, né? Já disse aqui, já disse de manhã nesta rádio, já disse neste programa. Obviamente, isso que está se chamando lockdown, esta quarentena, ela não pode durar indefinidamente, mas isso é um dado que já se sabe. Isso é parte da equação. Nunca ninguém imaginou que o Brasil possa ficar parado, porque, segundo as estimativas, a curva deve ser ascendente até junho, entra num platô, numa estabilidade, deixa eu ficar assim para não fugir da câmera, entra numa estabilidade, não é? E depois começa a declinar. Ah, o Brasil volta a funcionar só depois de setembro? Não. Não. Pelo amor de Deus, o que se está fazendo, e se a gente não entender isso, a gente não entende nada, abre-se uma guerra à toa, desnecessária, como a aberta pelo presidente. O que se está fazendo é uma medida adotada no mundo inteiro, para fazer o tal achatamento da curva. Já ficou chato até falar disso, de tanto que se repete. Então é um tempo necessário para que os organismos de saúde possam se estruturar, possam tomar suas medidas para enfrentar o que virá. Eu me dou muito bem com a comunidade judaica. Já me dei melhor, mas assim, porque uma parte considerável, não todo mundo, aderiu à candidatura do Bolsonaro. Não foi o meu caso, até porque como jornalista eu não adiro à candidatura de ninguém, né? E como analista político eu tenho críticas severas a fazer, sim, sempre fiz, sempre deixei claro, ao governo Bolsonaro, mas ainda me dou muito bem. E um amigo judeu me mandou, e não para contestar nada, mas me mandou um vídeo do Naftali Bennett, que é o ministro da Defesa de Israel. E o ministro da Defesa de Israel diz com todas as letras uma coisa com a qual eu concordo plenamente, desde que haja condições de fazer. Cuide de seus vovôs, cuide de suas vovós, cuide de sua mãe, tanto quanto possível. Promova o isolamento dos idosos, porque o coronavírus é especialmente perverso com eles. Mas atenção, eu deixo uma clara recomendação ao Jair Bolsonaro, presidente, que gosta tanto do governo de Israel, que se dá tão bem com Benjamin Netanyahu, que verifique as medidas adotadas em Israel. Israel fez um severo isolamento. E isso não é contraditório com cuidar dos velhinhos. Isso é que se está chamando de isolamento vertical, né? Cuida desses grupos de risco, não é incompatível com a quarentena temporária. Nunca ninguém disse que nós vamos ficar aqui parados até acabar com o vírus. Isso seria uma estultice. Aliás, eu mesmo falei, não se pode, sob o pretexto de não matar pelo vírus, matar de fome. Mas também não se pode, sob o pretexto de não matar de fome, matar pelo vírus. A coisa Israel é tão séria que eu vou ler aqui uma coisa para vocês. A saúde de todos os cidadãos da região está acima de tudo e é a nossa principal prioridade. Continuaremos a agir em colaboração com a autoridade palestina em um esforço conjunto. Yotam Scheffer, ele coordena o Departamento Internacional de Administração Civil Israelense na Cisjordânia. Notem, este é o encarregado de cuidar, em última instância, dos israelenses da Cisjordânia, dos judeus da Cisjordânia, que é uma área majoritariamente palestina. Criou-se um gabinete de crise com endereço secreto entre Israel e a autoridade palestina, povos que vivem numa situação de guerra, de conflagração. Povos que estão em guerra, que infelizmente se matam, se juntaram
para tentar conter a expansão do coronavírus. Nós aqui dentro, que não estamos em guerra, felizmente, não podemos correr o risco de abrir uma guerra sob o pretexto de combater o coronavírus ou porque há entendimentos diversos sobre isso e aquilo. Até porque é preciso que a gente comece a distinguir aquilo que é o impressionismo daquilo que é fato, né? Eu nunca faço isso. Ah, só um idiota não percebe que, só não sei o que não percebe que. Eu, infelizmente, tenho de trabalhar com os dados que a ciência me fornece, que a razão me fornece, que a experiência internacional me fornece. Se o presidente Bolsonaro acha que é hora de todos os estudantes irem para a escola, ele estará sendo o único país a fazer isso em 158 países, porque 157 suspenderam aulas. O Exército Brasileiro suspendeu as aulas das suas escolas. Menos das escolas que são internato. Porque ali, na verdade, a bolha já está formada. O que se vai fazer é tentar evitar o contato com agente externo e tomar as devidas precauções para isso. Temos dificuldades adicionais quando se fala em isolamento. Olha, havendo argumento razoável, eu estou disposto a ouvir, sim. Porque quando você fala assim, não, vamos fazer isolamento vertical, que consiste em isolar os idosos. Bom, há 30 milhões de idosos no Brasil. 30 e um pouquinho mais do que isso. Como se isolam 30 milhões de idosos? Já que são possíveis pacientes de risco. Estou falando com muita serenidade. É uma pergunta. Se alguém tem uma boa resposta para isso, eu quero ouvir. Mas tem um outro dado importante aí. Eu sei muito bem como se isola um idoso da minha classe social. Eu isolei minha mãe. Ela está no apartamento dela, triste, chateada, ali, né, temerosa. Como uma boa mãe, uma boa avó, mais temerosa pela sorte dos filhos e dos netos, e ela nem deveria se preocupar tanto, nós já sabemos, do que com a própria saúde. Mas está isolada. Eu tenho condições de fazer isso. Ela tem vizinhos jovens, né? Aliás, um beijo para a Natália, para o Cleiton, agradecimento eterno, que estão colaborando com ela, tomando as devidas precauções. Eu sei como isola idosos da minha classe social. Eu não sei como se isola um idoso que mora em um cômodo, 2 cômodos, junto com 5, 6 outras pessoas, que é a realidade das favelas e dos cortiços no Brasil. Temos de tomar cuidado para que esta tese, que parece tão boa, tão lúcida, não embuta um traço de perversidade de classe que, em última instância, está dizendo que se danem os velhos pobres, já que isso é possível fazer com os velhos ricos. Nós temos 12,5 milhões de mulheres, né? Não, antes desse dado, né? Nós temos 20 milhões de pessoas, estima-se, com asma no Brasil. Eu mesmo. É paciente de risco. Isolam-se também os asmáticos, né? Em 2015, e esse dado só cresceu depois, 28,5 milhões de mulheres são chefes de família. Isso significa que elas trabalham, respondem pelos filhos. Que os maridos ou deram no pé, morreram, sei lá o quê. E essas crianças ficam com as avós. Quando você isola as avós, a criança fica com quem? Se deixar a criança chegar à avó, o que vai acontecer? Então, meus queridos, nós teríamos que isolar os diabéticos, os cardíacos, os velhinhos. Seria uma espécie de lockdown, só que ele aí mereceria o nome de isolamento vertical.
um isolamento vertical que não tem condições técnicas de se executar. Esse é o dado. Vem cá, vocês acham mesmo que o primeiro-ministro da Índia teria decretado 3 semanas de lockdown? E aí é proibição de sair à rua, não é nem sugestão. Para 1,3 bilhão de pessoas, se não houvesse dados consistentes indicando que agora e por um tempo isso é o desejável, até que se tenha um padrão mínimo de atendimento no SUS e também nos hospitais privados. Eu ouvi um pouco o ministro Mandetta falar, olha, até que nós temos um número bom de UTIs para o Brasil. É verdade. Mas o ministro Mandetta sabe, nós temos um leito do SUS para 10 mil pessoas e temos 4,8 leitos no sistema privado para 10 mil pessoas. Também aí é uma desigualdade grande. Mesmo assim, pré-vírus, 95% dos leitos estavam sendo usados, dados técnicos, né, no sistema público e 80% no sistema privado. É provável até que agora esse uso seja menor, porque as pessoas deixaram de ir aos hospitais. Percebam, o que não pode acontecer e não poderia acontecer seria ter esse pico, e tomara que não tenha, porque ainda não temos a certeza de que não, porque aí as outras ocorrências de saúde também ficariam prejudicadas, o atendimento a elas ficaria prejudicado. Não se trata, não é uma questão ideológica, pelo amor de Deus, não é uma questão ideológica. É preciso parar de politizar esse assunto. Se isso é a favor do Bolsonaro, contra... Ao contrário, o presidente deveria, ele estar liderando esse momento. Reconhecendo que o país enfrentará dificuldades severas. Venham cá. O Donald Trump está fazendo diferente do que se está fazendo no Brasil? Um aliado ideológico do presidente? O Boris Johnson, em tese, um aliado ideológico do presidente, também um cara da direita, caminhando para a extrema-direita, está fazendo diferente no Reino Unido? A Angela Merkel, mais para o centro, está fazendo diferente na Alemanha? O Macron, a tal da nova política, está fazendo diferente na França? O governo de Israel está fazendo diferente em Israel? Eu acabei de dar o exemplo, israelenses e palestinos se juntaram. Criaram um gabinete de crise com endereço secreto. Sim, por que com endereço secreto? Porque há extremistas judeus que estão contra esse gabinete conjunto. E há extremistas palestinos que estão contra esse gabinete conjunto. Porque sempre haverá os extremistas que vão querer usar uma crise para emplacar as suas teses. Felizmente, o governo do Netanyahu, que está longe de ser uma pessoa pela qual eu tenho simpatia, muito longe, reconheceu a necessidade do gabinete conjunto. E o representante do governo, junto à Cisjordânia, que é uma área em parte ocupada pelos israelenses, tem lá os assentamentos, está dizendo, está defendendo esta união. Não é, está errado dizer há 2 formas de combater o vírus. Uma forma é o isolamento total e a outra forma é deixar rolar. Não. O isolamento é uma fase, a ver até quando se estende, para tentar deprimir a tal curva de contaminação. Agora, pode ser que o Brasil tenha inventado, então, a pólvora da resolução dos problemas. Eu acho muito curioso, porque chegam afirmações, né? Um amigo me mandou um vídeo do Osmar Terra, ex-ministro, dizendo que os vírus têm uma coisa das 13 semanas, depois eles tendem a declinar, quando boa parte da população está imunizada. Não, eu sei.
Em princípio, é assim mesmo. Em que isso é incompatível com a medida de quarentena? Se a medida de quarentena tem o único objetivo de evitar o caos. O presidente fez um pronunciamento, vamos falar dele, desastrado, a meu ver, desnecessário, politicamente inoportuno, que o isola ainda mais, que cria mais conflitos, com afirmações falsas de resto, que ali ele declarou praticamente a imunidade de um atleta. Isso no dia em que a Olimpíada foi adiada. Fala de remédio, estimulando as pessoas a consumir um remédio que o ministro da Saúde hoje disse para não consumir. A cloroquina, que tem um outro nome mais complicado, mas também assim conhecida, né? O presidente fez esse pronunciamento, só que este pronunciamento tem uma natureza puramente política, como se revelou hoje na reunião com os governadores. Mas aí alguém grita, e o efeito econômico? O efeito econômico? Sim, haverá, mas não haverá só aqui. Donald Trump está prevendo recessão nos Estados Unidos. O mundo vai sofrer muito. E nós também vamos. Agora, imaginar que nós pudéssemos ser uma exceção a isso, deixando que a contaminação corresse solta, aí não. Nessa mensagem do Osmar Terra, ele fala, bom, é assim mesmo, até que a população toda se imunize. Ninguém está dizendo que não. A questão é saber o que fazer enquanto isso.